Dos sintomas de burnout, o que é mais presente é o que a gente chama de ineficácia. Eu não sou boa nisso, eu não consigo estudar. São as diferenças entre estresse E e burnout. burnout. E quais são as consequências físicas e emocionais do burnout para a sua saúde? Olha, burnout é um capítulo à parte, porque o burnout não é um transtorno mental. Isso. Né? Ele ainda não é reconhecido. Então, assim, durante a pandemia a gente começou a estudar o burnout, porque é é um tipo de sofrimento que está presente também na academia, né? Nos graduandos, ou seja, quem está fazendo o curso de medicina, de engenharia. É o estresse, o esgotamento profissional, Esgotamento profissional. Que surgiu como esgotamento profissional de profissionais de saúde. Exatamente, era E só na pandemia, o policial, o bombeiro, a enfermeira, Nossa, né? Que não podia ir o embora. professor. Exatamente. E agora está no geral. Está no geral. E aí a gente começou a olhar isso para os estudantes. Só que então, o que acontece? Né? No burnout, você tem um esgotamento profissional e aí você tem algumas características. Né? Quais são os sintomas do burnout? O esgotamento físico, né? Um cansaço e tal. O que seria traduzido como cinismo, mas não é... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com cinismo. Vou descrever, é como se você não se importasse mais. Se você, por exemplo, é um médico e você vê uma pessoa em sofrimento, você deixa de se importar. Você deixa de se incomodar com aquilo. É como se fosse um desligamento emocional. Sim. Né? Eu chamo de desligamento emocional. Que é até protetivo, que é porque a pessoa está Chega sofrendo. uma hora que você não tem mais. Né? Exatamente. Não tem mais como sangrar. Exatamente. Você estanca, não sentir, não quero sentir. E anestesiamento. Isso. Emocional. É exatamente. A melhor palavra. Porque o nome cinismo é horrível. Não, cinismo não dá. E a ineficácia profissional, né? Você acha que nada do que você faz tem qualidade, você não é capaz de nada. Só que ele surge a partir da observação, principalmente de uma pesquisadora, Cristina Maslas, que desenvolve essa ideia e tal. Então, assim, estresse é natural. Todas as pessoas passam por estresse. Seja porque você teve lá, sei lá, o homem das cavernas estava fugindo de um tigre dente de sabre, seja porque você vai fazer uma entrevista de emprego. Isso é normal. O que não é normal e é adoecedor é o estresse constante, crônico. É o que vai cronificando. O agudo, todos somos iguais. Exatamente. Então, o estresse crônico vai promover uma série de alterações no nível de cortisol, do seu sistema imune, do seu sistema digestivo. Aí você pode olhar o sistema endócrino, o corpo inteiro vai sofrer. E o burnout é o estresse relacionado à sua ocupação. Exatamente. Não é? Que no caso do estudante, a gente é uma profissional, mas a profissão do estudante é estudar. É estudar. Exatamente. E aí a gente foi estudar um pouco o burnout na academia e a gente viu que, assim, dos sintomas de burnout, o que é mais presente é o que a gente chama de ineficácia. Que é a sensação de que, olha, eu não sou boa nisso, eu não consigo estudar. Né? Eu não sou... Essa autodepreciação de desempenho. Exatamente. Né? É maior do que o cansaço, é maior do que essa... Como é que se chama? Desensibilização. Desensibilização. Exatamente. Emocional, né? Mas tem que pensar com cuidado, porque o burnout não é uma entidade clínica ainda. Ainda né? não então, é reconhecido. E tem que ter esse olhar.